do padre Evaristo Arnes. Aliás, bispo, né? Ele era o arcebispo de São Paulo, na época. Então, nesse relato, ela não se coloca em Petrópolis, ela não sabia onde tinha sido preso. Em 79, ela não sabia que tinha sido preso em Petrópolis. Então, ela diz, fui levado para um local ignorado, fui torturado e tudo mais. Em 79, ela apresenta esse documento, ou seja, esse relato das torturas dela, e apresenta um anexo. Nesse anexo, ela diz o seguinte, um relatório anexo. Ela diz o seguinte, eu escutei o torturador dizer que o Beto esteve aqui. O Beto era um companheiro dela de guerrilha. O Beto esteve aqui. Eu escutei o torturador dizer que o deputado Rubens Paiva esteve aqui. Ela praticamente não viu ninguém, exceto um preso que eles chamam de Mariano, que eu não sei quem foi, exceto esse Mariano, ela não viu mais ninguém, ela não diz que viu mais ninguém. Inclusive, a Aloysio Palhano, ela não diz que viu ele. Ela escutou o Mariano dizer que o Aloysio Palhano esteve lá. Ou seja, é um relato, a única pessoa que diz que esteve na minha casa, e é um relato que ele é inconsistente. Ele não tem muita consistência porque ele não bate com os outros relatos. Ele não bate com o relato do Grupo Tortura Nunca Mais e não bate também direito com o Brasil Nunca Mais, né? E a gente vê que essa acréscimo de nomes foi feito depois, isso é evidente, está evidente. Ela mesma diz que foi atualizado de acordo com os conhecimentos que nós tivemos depois. Ela alega como é que ela chegou a essa casa? Ela esclarece isso? O nosso meio nebuloso, parece que alguém que tinha contato com ela tinha guardado um telefone, alguém que tinha contato com ela foi procurar esse telefone na lista telefônica, né? E aí encontrou esse telefone não instalado na minha casa. Esse telefone estava instalado na casa do Mário Lodas, aquele da qual eu comprei a casa, que é uma casa um pouco distante, acima da minha. E depois aí eles chegam à conclusão que seria uma extensão. Mas ou seja, uma coisa, eles não sabem se é extensão ou não, mas o telefone, o número não é da minha casa, não está no catálogo telefônico. Eu fui olhar no catálogo telefônico. No catálogo telefônico, o primeiro telefone que aparece lá na minha casa é de 72, de um senhor chamado Manuel Reis, onde dá para se configurar que em 72 já existia alguém morando na minha casa, pois existia um telefone instalado lá com o nome da pessoa. Agora, eu te pergunto o seguinte, vamos falar um pouco sobre o Mário Lodas. Mário Lodas, ele era proprietário daquela casa e ele morava um pouquinho mais acima. E ele tinha também uma grande área de terra naquele local. Ele já faleceu. Ele e a irmã tinham uma empresa que era chamada Vista Alegre Mediadora, que era uma espécie de uma incorporadora. E, pelo que eu pude apurar, a relação de Mário Lodas com o Fernando Eduardo Aires da Mota, não com o Fernando Sérgio, pai do Fernando Eduardo, que nós mostramos. Fernando Filho, você quer falar da relação dele com o Fernando Filho? A relação do Mário Lodas era com o Fernando Filho. Exatamente. Que, inclusive, me parece que o contato foi decorrente de uma prestação de serviço. Ele foi como advogado contratado para fazer algum serviço para essa mediadora. O que eu apurei é o seguinte, é que o Fernando, isso está na declaração do Fernando Aires da Mota ao Ministério Público. Sim. Foi a declaração dele, ou seja, é um documento oficial, claro, o Ministério Público sabe disso, a Comissão da Verdade também sabe. O Fernando, ele foi chamado como advogado, ele foi chamado para resolver os problemas da Vista Alegre Mediadora. Então, ao passar na frente da casa, ele achou a casa bonita, isso em 73, e perguntou de quem é que morava naquela casa. E o Mário avisou para ele, não, essa casa não mora ninguém e está para alugar. E aí ele alugou com o Mário essa casa e passou a morar lá. Por isso que ele foi morar em 73 na casa. Perfeito. E posteriormente, ele parece que tinha feito um acordo com o Mário para comprar a casa. Foi, acordo com o Mário para comprar a casa e ele deu uma entrada. Só que o Mário achou que o preço... Posteriormente o preço deveria ser maior. E ele falou, então eu não posso comprar, me devolve a entrada. Isso está no processo. Eu estou falando coisas que são provadas. Isso está no processo judicial de uma litígio entre ambos. De 1976.
Sim. Nesse processo está relatado que ao Mário desistir da venda, o Fernando pede a entrada de volta. O Mário não tem mais, porque já havia gasto. Então, o Fernando diz para ele, já que você não tem para devolver, eu continuo como promitente comprador. Eu estou comprando a casa e não pago aluguel porque eu sou promitente comprador. E aí ficou até 76 nessa discussão, o Mário entra com uma ação de despejo e aí o Fernando prova que ele foi negociada a compra e que ele não quis devolver o sinal. E aí, no final da questão, eles entram num acordo, o Mário devolve o sinal e devolve alguma outra compensação e o Fernando vai embora da casa em 78, que dá-se o término desse processo. E você compra em 79. Em 79 eu compro, ou seja, a casa foi moradia até 78 do Fernando, em 79 estava à venda e eu comprei no início de 79, diga-se passagem, ou seja, ela ficou vazia durante os 6 meses. Agora, como é que surgiu o nome do Fernando Eduardo Aires da Mota, ou Fernando Aires da Mota, porque eles nunca especificaram se era Fernando Eduardo ou Fernando Sérgio. Como é que surgiu o nome dele nessa história toda, nessa investigação que posteriormente a Inês Etienne fez? Parece que foi através do Loder mesmo, né? Na verdade, eu não participei disso, né? Mas o que eu consegui assimilar através da conversa com o Mário e através da conversa com o Fernando... Você conversou pessoalmente com ele? Já fui questionar, óbvio que fui questionar. Que história é essa? Né? E aí, o que eu tive, informações que eu tive é o seguinte, é que o Mário, quando a Inês aparece com os jornalistas lá, o Mário é chamado, ele foi lá na casa dele, né? E aí o Mário é chamado pela irmã para ir lá. Quando o Mário chega, os jornalistas se agrupam em torno dele e aí ele consegue falar, porque o Mário era ele tinha uma dificuldade de expressão, de falar. Ele gaguejava. Ele era alemão? Não, brasileiro, filho de alemão. Sim. Ele era brasileiro, tanto ele como a irmã, eram brasileiros. Sim. E ele tinha dificuldade de se expressar, não se expressava com facilidade. Madalena Júlia, que era a irmã. Ele gaguejava, ele ficava nervoso. Então ele falou na hora que quem morava na casa, a casa ele não queria dizer alugada porque ele tinha tido uma briga, tinha perdido um processo. Então ele disse que a casa tinha sido emprestada para o Fernando Aires da Mota. Os jornalistas associaram esse nome imediatamente ao ex-interventor. E daí surgiu a história que tinha sido emprestada. Na verdade, o que ele estava querendo dizer era que o filho, né, que morava na casa naquela época. Porque ambos eram chamados de Fernando Aires da Mota, exatamente. Fernando Aires da Mota. Exatamente. Então daí que surge a confusão. Isso aí, porque a vizinha de baixo, né, a dona Inês, ela conhecia muito bem, ela morava lá, antes do Fernando vir morar na casa, ela morava na casa de baixo. Então ela me falou, olha, quem morou? O Mário não tinha me dito isso antes, né? Eu só fui questionar ele porque a dona Inês falou, quem morou nessa casa foi o Fernando Eduardo, o Fernando o filho, Eduardo. Né? Não foi o Fernando pai. Então aí que eu fui questionar o Mário, mas que história é essa? Não prestou a casa nenhuma. Aí que ele me falou toda a verdade, quem é que morava lá naquela casa, foi o Fernando filho. Foi nesse momento que ele me falou. E eu acho mais engraçado, já que eu tenho essa oportunidade, é que o município, Comissão da Verdade, ninguém foi perguntar para mim, antes da desapropriação, o que eu sabia, o que eu poderia indicar, ninguém me perguntou nada. Perguntaram para um monte de gente, está no meu processo de apropriação, uma pessoa lá que eles chamaram, uma artista plástica, que soube, através de outras pessoas, está o depoimento dela, no Ministério Público, está lá no meu processo, que ela soube, através de outras pessoas, que o Exército acampava lá. Ou seja, são coisas assim... Absurdas, né? Fantasias, são mitos exatamente, que se criam. E foi tudo englobado como verdade, incorporado como verdade. E ninguém foi atrás dessa foto. Ninguém foi atrás dos telefones, né, que estão no catálogo telefone em 72. Manuel Reis
está no catálogo, telefone, endereço da minha casa, Manuel Reis, está o telefone do sujeito lá, no catálogo telefônico de 1972. Ninguém foi lá perguntar quem é esse cara. Como é que foi a sua relação com a Procuradoria-Geral do município aqui, em relação a esse processo da desapropriação? Olha, não foi uma relação agradável, né? Porque, na verdade, eles até me aconselharam a mudar de advogado, porque... O seu advogado... Aliás, bom esclarecer, meu advogado, eu procurei quem tinha morado lá, que era o Fernando Aires da Mota, que é um advogado, eu perguntei a ele se ele podia fazer a minha defesa em relação a esse processo de apropriação. E ele se tornou meu advogado, eu era cliente dele. E então, o procurador-geral do município, em determinado momento, ele até... Marcos Santiago, ele até me aconselhou, não assim de uma forma tão direta, né? Mas disse que não era uma boa política eu ter esse advogado, porque é um advogado que está citado no processo como o pai dele, torturador, etc. Então, ou seja, além disso, o Marcos Santiago, ele provoca uma avaliação da minha casa com uma área, ou seja, ele provoca no sentido que ele faz uma avaliação rápida, sem as pessoas irem na minha casa para avaliarem realmente. Não foi nenhuma equipe da prefeitura olhar a casa, ver a casa por dentro como você foi. Não foi ninguém, não apareceu ninguém na prefeitura, para olhar a minha casa, poder avaliar, ver o estado de conservação, ver o tamanho dela, nada. Então, quer dizer, você até resumir isso, porque seria uma casa. E a avaliação deles, eles fazem com uma área inferior. A minha área é 370 e eles fazem com a área original. E dão um valor de avaliação muito inferior do valor que ela vale. Então, ou seja, a prefeitura está agindo, eu diria assim, o procurador, e além disso, eu entrei com recurso pedindo para eles reavaliarem de acordo com a área real. Recurso administrativo. Recurso administrativo. A área legalizada pela prefeitura, do qual eu paguei a legalização. E eles não fizeram essa reavaliação. Quer dizer, a casa não está desapropriada. Há um decreto desapropriatório, mas que não foi levado à frente. Correto. Pelas informações que eu tenho, na realidade a prefeitura não teria dinheiro, recursos financeiros para efetivar a desapropriação. E me parece que pediu uma ajuda à União através da Comissão Nacional da Verdade, mas a União também está quebrada, né? Foi tanto dinheiro lavado nesse país que está todo mundo deslavado, sem dinheiro, nós inclusive, e agora temos que pagar a conta da corrupção desse país, não é? Então, a situação é essa. Há o decreto desapropriatório, existe um prazo prescricional de 5 anos. 5 anos. Quanto tempo faz que... 2012 é o decreto então julho de 2012, vence... Bom, agora aniversário de 3 anos, ainda vai ter mais 2 anos. 2017, né? Agora, eu acho também o seguinte, né, que eles, para tentar justificar essa ideia, porque é dinheiro público, é dinheiro meu, teu, daqui, dos metropolitanos, né? E eles, para justificar esse gasto no memorial, por isso a Comissão de Verdade não dá bola para isso. Porque eles querem criar lá uma casa de horrores, colocando gente que morreu em 74, 75, corpos que foram buscados, etc., para justificar o dinheiro gasto no memorial do Alto do Morro. Que ninguém vai. Eu gostaria aqui de colocar 2 pontos, já que o Fernando Aires não pôde vir, o Fernando Eduardo. O primeiro é o seguinte, que com relação a esse material aqui, que foi objeto da matéria na Tribuna da Imprensa, na Tribuna de Petrópolis, edição do dia 8 de fevereiro de 2015, domingo, matéria assinada pela redatora Aline Hickley. Foi alegado que o Fernando foi procurado pela Tribuna e conversou com o filho do ex-prefeito, o interventor, Fernando Eduardo, embora ele tenha se recusado a dar entrevista por telefone ou e-mail. Na realidade, ele não se recusou a dar entrevista. Isso que, inclusive, queria fazer a referência aqui. Ele fez isso numa carta, uma correspondência dirigida à redação da Tribuna, e esclareceu, na realidade, o que ele combinou
com a jornalista era de que, por telefone, ele não daria a entrevista, mas que ele se colocava à disposição para conversar pessoalmente com a jornalista, até mesmo porque uma entrevista por telefone, numa circunstância dessa, é sempre uma situação extremamente delicada. Então, esse é um ponto. O outro ponto que eu gostaria de assinalar aqui é uma conversa que o Loders teve com você, que posteriormente ele admitiu que se equivocou, né? Exatamente. Com relação Quando eu fui a essa questionar indicação do Exatamente. Fernando, né? Exatamente. Quando eu fui questionar ele, e aí ele me disse, a resposta dele é a seguinte, é porque como a Inês Etienne, ela tinha um processo contra ele, porque a Inês Etienne, ela moveu uma ação declaratória em 1981, a sentença sai em 82. Em 81, ele estava com essa ação, então ele deixou, isso é a explicação dele, ele deixou ficar o nome do pai, porque o pai teria mais influência no município para poder proteger ele de alguma coisa. Aliás, essa ação declaratória da Etienne, em segunda instância, existe um acórdão, né, onde os desembargadores concluem na sentença que a Inês Etienne não provou que ela esteve na casa. Ou seja, uma manifestação da Justiça Estadual. Isso foi, inclusive, objeto de uma matéria anterior que nós fizemos aqui com o próprio Fernando Eduardo. Eu quero te agradecer a sua presença aqui, foi extremamente esclarecedora. O programa estará sempre à sua disposição para qualquer informação que você queira fazer posteriormente a esse nosso programa aqui. Então, quero te agradecer, muito obrigado pela tua presença. Eu também, mais uma vez, eu agradeço a atenção. Disponha da gente. Agora, para finalizar o nosso programa, normalmente nós apresentamos um musical no final do nosso programa, mas hoje eu vou apresentar a vocês uma mensagem do general de brigada Paulo Chagas, e convido o público em geral para a manifestação do dia 15 de março. Palavras de moderação e indignação com o desgoverno Dilma e os seus quadrilheiros, naturalmente. Hoje, portanto, não vamos ter esse musical. Agora, aproveito o ensejo também para convidar os petropolitanos que não irão descer para a manifestação monstro que está sendo elaborada no Rio de Janeiro para o domingo, dia 15, que vão ficar aqui, que haverá concentração em Petrópolis no dia 15, na Praça Dom Pedro, às 15 horas. Eu sugiro a todos vocês que levem a sua bandeira verde e amarela e use roupa verde, branca, azul, amarela, vista as cores do Brasil. Agora, em hipótese alguma, vista a roupa vermelha no dia 15 de março. Então vamos lá ao convite do general de brigada Paulo Chagas. Caros amigos participantes do movimento cívico de 15 de março de 2015, me traz muita satisfação saber que a mobilização prevista para o dia 15 próximo, promovida pelos grupos organizados das redes sociais, já está tirando a tranquilidade do governo e dos seus mais truculentos agitadores. Já está até sendo chamada de guerra pelo apavorado senhor Lula da Silva. Isso é a melhor prova de que a opinião pública está para os políticos como a água está para os peixes. E nós precisamos tornar essa água insalubre para os que estão destruindo o Brasil. Precisamos preservar a democracia e recuperar a liberdade que hoje só serve aos fora da lei e ao enriquecimento ilícito de corruptos e corruptores. Precisamos deixar bem claro que nos sentimos vítimas de uma armadilha e de um estelionato eleitoral arquitetado por uma quadrilha policiada dentro e fora do Brasil. Precisamos dizer ao Congresso Nacional e à Suprema Corte de Justiça que o povo brasileiro não é conivente com a desonestidade e que acaba de se dar conta que tem errado em suas escolhas e que quer mudá-las.
pelas vias que lhe oferece a Constituição Federal. Chegou o fim do tempo do desmando, da corrupção, do patrimonialismo, da impunidade, do populismo e do paternalismo irresponsáveis. Queremos e merecemos mudanças e vamos exigi-las do nosso modo, não do modo deles, apoiados no desmando, na desordem, na irresponsabilidade, no desrespeito, na ilegalidade. Precisamos enviar todas essas mensagens no dia 15, mas repito, do nosso modo. Não somos vândalos, respeitamos o patrimônio público e a propriedade privada. Nós não somos fascistas, comunistas ou bolivarianistas. Somos brasileiros, democratas, amantes da paz, do direito, da liberdade e do respeito à lei e à ordem. É muito importante que o movimento cívico de 15 de março reflita em nossas atitudes todas as correções que queremos ver implantadas na vida nacional. Portanto, que a serenidade, a ordem, a responsabilidade e o respeito dos manifestantes reflita a nossa determinação para dar um basta a tudo que nos tem envergonhado, diminuído e empobrecido como povo e como nação. Desejo aos homens e às mulheres de bem que, por convicção democrática, participarão do movimento, plena realização em seus propósitos e que deles saiam vitoriosas a democracia, a honestidade, a liberdade e a meritocracia. Porque nós somos melhores do que aqueles que vamos denunciar e que queremos ver fora da vida pública nacional. Temos que demonstrar isso com veemência, lembrando a eles que nenhuma ditadura serve para o Brasil. Uma boa marcha a todos e que tenhamos sucesso pelo bem do Brasil. Muito obrigado. Muito bem, eu conversei hoje com o engenheiro Renato Firmento de Noronha sobre a Casa da Morte. Terminamos aqui, encerramos aqui o nosso programa. Espero contar com vocês na próxima semana. Esse programa de hoje terá reprises amanhã, sábado, a partir de 22h30 e domingo também a partir de 22h30. Não esqueçam de curtir e participar da nossa fanpage em facebook.com/dossierhistoria. Uma boa noite a todos vocês.